Bem, meus irmãos, é, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito importante da Palavra de Deus, que está registrado no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 7, que vai trazer um conteúdo muito importante para todos nós, justamente sobre a nossa missão, sobre o que devemos fazer. E aqui está um texto, como eu disse para vocês, em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 7. Leia comigo se você tiver uma Bíblia. Dê uma pausazinha aí, pegue a sua Bíblia, que diz assim, olha. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, que é o Mateus, assentado na recebedoria e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete, e em sua casa, um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo, disse-lhes, não necessito de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, se você que hoje congrega, hoje você já é um cristão, amém, mas você sentiu exatamente esse arrependimento. Lembro-me que quando eu comecei realmente a ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor, ele vinha como flecha no meu coração. E eu ficava muito triste porque em mim me mostrava a revelação de todos os meus pecados, de tudo aquilo que me aprisionava no mundo. E os nossos pecados são tristes, são vexatórios, são humilhantes. E há muitas pessoas hoje precisando se libertar. Há muitas pessoas que elas são discriminadas de todas as maneiras. Não importa quem ela seja. Não está em nós o julgamento dessas pessoas. Muitas dessas pessoas que hoje vivem uma vida de pecado, elas sentem uma barreira nas igrejas. Até porque nós temos a mania de primeiro julgar as pessoas e já trazer versículos de condenação. E você percebe que os fariseus, eles faziam da mesma maneira, eles condenavam, disseram logo, olha, esse Jesus aí não percebe que ele está comendo com os publicanos, porque para os judeus, os publicanos, os cobradores de imposto dos romanos, eles eram odiados demais. Então, para eles, eles eram pecadores, eles tinham abandonado a nação, traído a nação judaica, israelita. E então, para os escribas e fariseus, Jesus não tinha conhecimento de com quem ele estava. Mas, na verdade, como Jesus mesmo diz, que ele não veio para quem se julga santo ou são, né? Como ele diz aqui. Ele veio para os que se acham enfermos, doentes, pecadores. Então, se você muitas vezes se sente assim, pecador, você sabe que o que você está fazendo é errado. O que você está fazendo lhe afasta de Deus. O que você está fazendo só torna a sua vida mais difícil. Não importa o que você faz, nem como você vive. O que importa exatamente é o que você pensa sobre você e o que você pensa do que Jesus acha de você. E a verdade é o que ele diz, eu vim para os que estão enfermos. Eu vim para os que se sentem em pecado. Então, meu querido, seja você quem for, você tem que confiar primeiramente em Cristo. Mateus, ele se sentia um pecador. Talvez ele se sentisse um traidor. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Quando ele ouviu o chamado, ele não pensou duas vezes. Ele largou tudo. Preste bem atenção, ele largou tudo.
Será que ele tinha um bom emprego? Claro que ele tinha. Ele tinha regalias? Claro que ele tinha. Ele tinha autoridade. Diante dele sempre tinha soldados para protegê-lo. Ele corria risco de vida. E eu quero dizer para você que ele não mediu esforços. Quando você sentir no seu coração, não vá medir as coisas. Simplesmente ouça Jesus e passe a segui-lo. Faça o que ele está lhe dizendo. Não vai ser fácil. Pessoas vão lhe criticar. Pessoas talvez queiram lhe condenar. Pessoas talvez queiram lhe jogar no inferno. Mas elas não têm poder para isso. Elas não têm autoridade. Toda a autoridade está em Jesus. E ele veio justamente para lhe salvar. E um exemplo para nós, os cristãos, que já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, é fazer como Mateus fez. Assim que ele foi chamado, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma grande festa, um grande banquete, como diz as Escrituras. Diz que, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. O que Mateus fez? Chamou para sua casa seus amigos, parentes, pessoas próximas, para ouvir Jesus. Então a nossa casa tem que ser um lugar em que devemos convidar pessoas para ouvirem Jesus. Você lembra que quando Jesus ele foi até Decápolis, uma cidade chamada de Gadá, a cidade dos Gadarenos, e ali havia um homem possesso de muitos demônios. Ele vivia nos sepulcros. Tentaram prender ele com grilhões, com grades, mas ele despedaçava tudo. Na verdade, ele não, os demônios estavam nele, despedaçava tudo. E vivia gritando e se ferindo. E Jesus foi exatamente naquele lugar, naquela cidade, só para libertar aquele homem. E quando Jesus expulsa os demônios, que são mais de 1.000, 2.000, não sei quantos demônios, eles entraram em porcos, mais de 2.000 porcos que estavam ali naquela área. E os porcos se precipitaram. Mas observe bem o que aconteceu. Quando aquele homem foi liberto, ele tentou entrar no barco para ir com Jesus e não queria mais largar Jesus. Assim se sente uma pessoa que sabe o quanto ela é pecadora, o quanto ela fez mal para ela mesma. Ela quer estar com Jesus todo o tempo. E o que ele fez? Tentou estar com Jesus. Jesus disse, não, meu amigo, agora vá e dê testemunho do que aconteceu com você. Fale o que foi feito em você. E aquele homem agora bem vestido, a Bíblia diz que ele foi por Decápolis, ou seja, foi pelas 10 cidades pregando o evangelho. Jesus transformou logo ele no evangelista. E é assim que tem que ser. Nós temos que começar a dar testemunho de nós mesmos. Preste bem atenção nisso. Nós precisamos dar testemunho de Jesus, testemunho de nós mesmos. É uma obrigação nossa. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Jesus ele está voltando e ele vai pedir conta do que nós fizemos. E é necessário que a gente dê testemunho. É necessário que a gente fale do seu amor. Outra coisa que eu quero dizer para você, que talvez se sinta tão pecador como eu, o apóstolo Paulo também se sentia muito pecador. Quando você aceitar Jesus, se você aceitar Jesus agora, entregando a sua vida a Ele, pedindo a Ele, Senhor, perdoa meus pecados, me sara de todo mal, que eu me limpa completamente, me sara dos meus remorsos, das minhas angústias, das minhas dores. Quando você fizer isso, pedindo que Ele seja Senhor na sua vida, se retire. Sabe, você viveu tantos anos com algumas pessoas que elas não vão entender. Paulo ficou 3 dias em jejum, até que Jesus mandou uma pessoa lá, Ananias, um homem, um irmão, e orou por ele, o Espírito Santo veio sobre Paulo.
Depois Paulo ficou mais um tempo só estudando a palavra. Então, se você aceitou Jesus e você teve uma vida ou tem uma vida de pecado muito intensa, procure se retirar para algum lugar. Dê um tempo, sabe, para que o Espírito Santo possa trabalhar em você. Congregue, talvez em uma igreja onde ninguém lhe conheça. E ali você se prostra diante de Deus. Vá em algum lugar onde ninguém tem muito conhecimento de você. E faça isso. Se você puder sair um pouco do seu bairro, ou se realmente você puder viajar para algum lugar, faça isso, mas fique totalmente ligado no Senhor, orando, lendo Bíblia, jejuando, e você vai ver a libertação completa, total da sua vida. Não importa o tipo de vício que você tem. Se você é viciado em cigarro, ou drogas, ou bebidas, ou prostituição, não importa. Você será limpo de tudo. Entenda isso. O Senhor, ele tem um amor muito grande por nós e nós não compreendemos. E muitas vezes nós, seres humanos, complicamos isso ainda mais na vida das pessoas. Você sabe, Jesus lhe ama. Ele morreu por você. Um abraço, um forte abraço. Que Deus lhe abençoe grandemente.